Olá, gente linda, boa noite. Chegando devagar, vamos se acomodando, buscando um espaço que seja bom, ver se o áudio está legal, vai dando uma curtida aí para poder falar como é que está o áudio. Ok com o áudio, vamos seguindo. As pessoas estão chegando para que a gente possa começar o nosso tema de hoje, a nossa live de hoje. Esse tema foi um tema sugerido por vocês. Em cada live que a gente fizer a partir de agora, a próxima será na próxima quarta-feira, ok? Deixe sua sugestão de tema, aquilo que você gostaria que fosse abordado sob uma perspectiva sistêmica, para que a gente possa falar sobre essa temática dentro daquilo que seja a sua sugestão de tema, tá bom? Pode ser no campo das organizações, da saúde, relacionamentos, família, marketing sistêmico, qualquer coisa que seja possível abordar dentro dessa perspectiva, para que a gente possa estabelecer um processo de aprofundar um pouco mais tudo aquilo que a gente vem pesquisando, estudando nas nossas práticas diárias, tá? É importante também uma lembrança que em relação à meditação que vocês estão fazendo, não esqueçam de usar o fone de ouvido. Tem muita gente me perguntando sobre esse aspecto. Então, usem o fone de ouvido, porque é uma música que foi gravada para ativar os dois hemisférios do lado direito e esquerdo do cérebro. E quando a gente ouve no fone de ouvido, ela fica muito mais forte o processo de mudança, tá? E também muita gente me perguntando sobre as cartas, o que é que eu faço com as cartas? As cartas você pode queimá-las, você pode rasgá-las, você pode guardá-las, não importa, é muito simbólico isso, tá? É muito mais aquilo que você colocou para fora e que você precisa de estabelecer um novo sentido, né? Ressignificar algo que seja muito significativo para você. A gente está fazendo essa série de lives para que a gente possa estabelecer um movimento de pesquisa, de troca, de prática. Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero que você escreva sobre a sua experiência, sobre o seu relato, para que a gente possa juntos desenvolver-se, né? Esse é um momento bastante significativo para todos nós. Eu sinto esse momento como um movimento de clique, de mudança. Eu mesmo estou lidando com muitos aspectos meus fortes e estou tendo mais tempo e oportunidade de poder olhar, né? E a gente, como planeta, é como se o planeta fosse uma grande nave azul, né? Essa nave é pilotada por mais de 7 bilhões de habitantes. E a grande questão é que cada um de nós conduzimos essa grande nave para uma direção. E a gente precisa agora conduzir essa nave para o bem comum, né? Para o bem da humanidade, para o bem coletivo, para que a gente possa ter um fluxo mais orgânico e natural dentro daquilo que a gente está há muito tempo buscando, né? Eu estava conversando com um amigo meu hoje de manhã, o Zeca, e ele falou, cara, que bom que a gente de alguma forma tem se preparado, passado por processos de autodesenvolvimento pessoal, para que a gente possa agora estar mais imunizado, né, diante daquilo que está acontecendo de uma forma geral comigo, com as minhas relações, com as pessoas de uma forma geral. Mas isso é um fato, é verdade, quando a gente está nesse caminho da espiritualidade, no caminho do autodesenvolvimento pessoal, a gente de alguma forma está passando por mais tranquilidade nesse exato momento, né? Não é algo que chegou como pum, como uma força aí que tem, de alguma forma, desestabilizado várias pessoas, várias relações. E, de uma forma geral, você percebe o quanto nós somos suscetíveis e frágeis diante de uma pandemia como essa, né? A pandemia do coronavírus, uma pandemia, na realidade, do medo primitivo, medo primário, né? Que nos conecta àquilo que tem a ver com sobrevivência, com escassez, com vida, com morte. E esse campo é um campo profundo de experiências humanas que estabelece, dentro do inconsciente coletivo, muitas dinâmicas e muitos conflitos. E isso é muito forte quando eu falo isso, porque me coloca também como corresponsável diante de toda essa história, né? Muitas vezes a gente pode se perceber como afastado, como distante, como separado desse campo do que
está acontecendo dentro do universo, dentro do planeta especificamente, né? E isso nos remete a um movimento único, dizer que sim, nós todos estamos integrados como uma grande rede e que qualquer sentimento que eu emano, ele vai refletir de alguma forma em outras pessoas, em outros sentimentos, vai reverberar e vai acabar criando uma grande onda, né? Porque é um campo de 7 bilhões de habitantes que tem aspectos de sentimentos e pensamentos e que de alguma forma vão estabelecer um movimento de conexão, queira ou não, independente de quais sejam as nossas culturas, as nossas religiosidades, seja lá como for, a gente vai estar nesse princípio de conexão. Então é importante que a gente comece a tomar consciência de olhar para aquilo que a gente não está olhando, de integrar aquilo que é essencial para que a gente possa dar esse próximo passo. A humanidade de tempos em tempos ela cresce, ela evolui. Não estou falando de evolução tecnológica, é uma evolução super de ponta e tem muita coisa talvez ainda para ser acessada e descoberta, mas a evolução tecnológica interna necessita de reparos, necessita de atualizações. E é justamente aí nesse lugar que a gente trabalha, é nesse lugar que a gente desenvolve aspectos de ferramentas para que a gente possa potencializar aquilo que são as nossas emoções e poder lidar melhor de forma que a gente chama da inteligência emocional, que a gente chama de aspectos essenciais que vão desabrochar dentro de cada um de nós à medida que a gente estiver integrado com o nosso campo de experiência. Então, daí a importância muito grande de podermos passar por processos de autodesenvolvimento pessoal, não deixar para que crises como essa sejam um motivador de buscar algo. Isso é criado de forma constante, passo a passo, né? Não nos desenvolvemos de uma da noite para o dia, não é assim, é um processo passo a passo. Esse crescimento ele é passo a passo. Então, para quem já vem nessa jornada, a gente está passando por um processo menos interferência do que outras pessoas que não têm essa possibilidade de autodesenvolvimento pessoal. O quanto nós somos frágeis, né? O quanto nós somos suscetíveis a esse movimento de processo que a gente está vivendo agora, né? E se a gente parar para pensar, a gente não está vivendo isso agora. Isso já há muito tempo a gente está vivendo isso, né? Há muitas gerações a gente vive isso de formas totalmente diferentes. Elas estão se atualizando para que isso possa estabelecer um processo de dar uma voz a uma experiência passada, né? E eu estou muito grato por poder estar vivendo nesse momento aqui, nesse lugar, São Paulo agora, e poder de alguma forma experimentar todo esse oceano de emoções que perpassam por cada célula minha e que de alguma forma vai despertar em mim o melhor de mim, o pior de mim, e é uma questão de percepção, de observação de como estão os seus sentimentos, de como você está essencialmente, né? Ontem eu fiz um exercício bem legal, que foi o exercício do espelho, onde eu olhava para o espelho e percebia que o que refletia no espelho não era essencialmente a minha imagem, mas eram imagens de projeções, de desejos, imagens de pessoas, imagens de experiências, imagens dos meus pais, muitas imagens que não traziam a essência do que eu era como um ser humano, né? E isso, de vez em quando eu faço esse exercício porque é a forma que eu percebo o quanto eu estou contaminado de muitas emoções, de muitas percepções que não são minhas, mas que por algum motivo eu processo elas, né? Por algum motivo eu vou vivê-las, achando muitas vezes que são minhas. Então, ao desdobrar-se desse movimento de encontrar você mesmo, de me encontrar, isso é um processo que traz muita alegria, que traz muita paz, que traz muita serenidade. Então, esse preâmbulo que eu estou falando aqui é para poder falar um pouco de como eu estou me sentindo, como eu estou fazendo nesses dias. Hoje acordei bastante diferente, digamos assim, porque isso tem trazido um nível de percepções muito profundas de mim mesmo, né? E isso tem me mostrado alguns aspectos que eu ainda preciso estabelecer como cura dentro de mim, né? Então, fica a dica para que você possa não mais fugir, não mais deixar de olhar, não mais de aprofundar,
não mais deixar de ser você. Então, essa é a dica de hoje para que você possa fortalecer as suas emoções, a sua história, o seu propósito e tudo aquilo que você veio fazer, né? Porque é inconcebível você dizer para mim que acorda de manhã, toma um banho se dá tempo, toma café, vai trabalhar, trabalha, volta, vai assistir o jornal, vai dormir. E onde está você nessa história toda, né? Esse fluxo de dia a dia, que é um pouco de veneno que a gente vai colocando dentro do nosso sistema para que a gente possa simplesmente sobreviver ao invés de viver a vida, né? Então, é algo que precisa ser revisto a partir de agora. E para isso a gente precisa olhar para uma parte da nossa história, para isso a gente precisa integrar uma parte da gente que está fragmentada na história. Para isso a gente precisa ser grande, porque boa parte daquilo que faz a gente gerar conflitos, adoecer, ter vários problemas, é porque somos ainda crianças, né? E crianças que ainda não conseguem lidar com assuntos de gente grande, crianças que não conseguem lidar com sexualidade, que não conseguem lidar com trabalho, dinheiro, relacionamento, e o quanto isso é presente na vida da gente, né? Enquanto isso nos traz uma série de processos mesmo. Então, esse é um campo muito único que a gente precisa desenvolver, e desenvolver começa quando a gente olha essencialmente para uma parte da nossa história. E olhar para uma parte da nossa história é olhar essencialmente através do olhar da nossa criança, né? A criança que conecta com toda a história. E quando a gente fala crianças que dormem com os pais, isso é um processo muito interessante, porque isso faz parte do campo de autodesenvolvimento, das diversas, por exemplo, teorias do desenvolvimento da psicologia, né? Esse movimento ele é um processo profundo. A criança ela tem 4 níveis essenciais: concepção, como foi a qualidade dessa concepção; gestação, como foi a qualidade dessa gestação; nascimento, como foi a qualidade desse nascimento; e a primeira infância, de 0 a 7 anos, como foi essa primeira infância, né? E esse movimento é interessante porque ele nos coloca diante de um aspecto que são só experiências, ou seja, essa fase de quando éramos crianças estabelece um processo profundo de apenas sentirmos, sem compreendermos. E isso nos coloca, muitas vezes, em campos conflitantes dentro da gente. Então, assim, imagina uma criança que dorme dentro do quarto dos pais, ou dorme na cama com os pais, ou dorme com a vovó, ou dorme com o vovô. Imagina o quanto esse campo, né? Porque pensa que nós não somos apenas corpo físico, nós temos um corpo energético, que é onde perpassa a força das nossas emoções e que vai despertar como memória celular dentro de cada um de nós uma informação. Então imagina para uma criança que não tenha o aspecto cognitivo consciente, né? O aspecto cognitivo complexo, acordado, consciente, ela vai ouvir, por exemplo, gemidos, gritos, ela vai ouvir barulhos, ruídos no ato da sexualidade, por exemplo, do papai e da mamãe. E com certeza essa criança que tem esse movimento de tendência a esse processo, ela pode se tornar um adulto, uma adulta, onde ela vai desenvolver dificuldades com a sexualidade dela. Ela vai criar, por exemplo, a sensação de que ela foi abusada, por exemplo, né? Ela passou por um processo de abuso. E não necessariamente isso não aconteceu, ela foi apenas influenciada por uma experiência a qual ela não compreendeu e que os aspectos auditivos dela gerou uma informação primitiva, porque o grito, a dor ou até o prazer através do grito e movimentos mais contundentes da sexualidade, isso pode remeter a uma criança que não tem um aspecto cognitivo complexo, atualizado, consciente, a uma memória reptiliana, uma memória primitiva, de onde ela vai simplesmente compreender que o papai está machucando a mamãe, né? E isso pode remeter num processo profundo de uma sensação de ter sido abusado ou abusada, né? Uma sensação de não estar muitas vezes disponível para a sexualidade, porque
quando um casal essencialmente se coloca como homem e mulher, e esse movimento é um movimento forte, aquele campo de emoção que vai ser construído daquela relação vai ser muito forte. Isso vai gerar uma série de ressonâncias para a ponta do sistema criança, né? E esse movimento ele é forte. Por exemplo, eu tive uma paciente onde ela apareceu com fobia social e um trauma muito grande com a sexualidade dela, onde ela criou internamente um processo de sensação profunda, apesar de não ter consciência disso, de que tinha sido abusada. E ela, por um processo, a gente pesquisando esse movimento com o tempo da terapia, a gente percebeu que o fato dela ter dormido muitas noites com o papai e a mamãe, porque era uma casa pequena que só tinha um quarto, e esse papai e essa mamãe iam trabalhar e viajavam às vezes, quem ficava lá era o vovô e a vovó, e a vovó também namoravam, né? E esse movimento foi interessante porque quando ela começou a acessar isso, veio um desabrochar muito grande, porque ela remeteu-se a esse movimento de ouvir e ver muitas vezes, quando ela foi crescendo, né? E ver também muitas vezes, ouvir e ver esses sons, os movimentos, e ver o vovô ou o papai em cima da mamãe. Então todo esse processo é interessante que a gente comece a ter cuidado, porque inconscientemente a criança, ela sempre vai estabelecer um campo de integrar aquilo que não deu certo entre essas duas funções, função pai e função mãe. Muitas vezes essa criança vai estar aqui, ó, como se fosse o elo entre duas partes que não deram certo. Como se fosse o elo entre duas partes que não conseguiram estabelecer um movimento de viver uma sexualidade saudável. Como se fosse o elo das emoções que conectam a eles, né? Com a ideia de que eu posso salvar esse sistema, com a ideia de que eu posso reintegrar esse sistema. E nós, ou seja, a ponta do sistema, filhos, temos essa intenção de salvar esse sistema com um único objetivo, porque a gente sabe que quando esses dois sistemas, pai, função mãe, estão em perfeita harmonia, ou seja, estão em equilíbrio, certo? Eu tenho uma garantia de sucesso na vida. Só que a gente não vai mudar o passado. A gente não vai mudar a forma como eles se relacionaram, a gente não vai mudar a forma como nós fomos concebidos, a gente não vai mudar a forma como fomos gestados, como nascemos, a nossa primeira infância, não vamos mudar. Mas carregamos essa crença limitante de que podemos fazer isso, né? E nos tornamos, muitas vezes, o elo que conecta aquilo que não foi possível ser diferente nessas duas relações. E esse movimento é interessante porque quando eu ocupo, respectivamente, o meu lugar diante desse sistema, ok? Aqui sou eu adulto agora, que faz com que eu olhe para a minha história e não consiga olhar essencialmente para a minha criança. Por quê? Porque a minha criança está misturada nas emoções desses dois sistemas. Isso me deixa fragmentado no campo da experiência e vai fazer com que esse adulto, muitas vezes, gere uma repetição de histórias que vem desse campo de experiência aqui, desses dois sistemas, função pai e função mãe. E esse movimento é mais interessante, porque quando você toma consciência do seu lugar, e o seu lugar é aqui, não aqui, essencialmente, você fica em paz, ou seja, você se fortalece e o sistema fortalece. É como se uma parte sua estivesse aqui e uma parte deles estivesse aqui. Quando você faz uma constelação, por exemplo, a gente tem a oportunidade de estabelecer o meu lugar de volta. E esse lugar de volta vai fazer com que eu possa devolver aquilo que são as emoções deles, que me fazem acreditar que eu posso mudar esse campo de experiência, porque muitas vezes ela foi traída, ou ele foi traído, ou ela muitas vezes foi uma máquina de fazer filhos, ele não teve essencialmente um nível diferente de relacionamento, teve algumas doenças, e toda essa confusão vai desenvolvendo, através da memória celular, experiências. E isso nos coloca dentro de situações onde a gente não consegue, essencialmente, estar aqui presente. Por quê? Porque a gente vai estar sempre, de forma muito intensa, conectado a aspectos inconscientes do passado. E esse movimento ele se torna ainda muito mais profundo, por quê? Porque eu não consigo estabelecer o meu lugar. E quando eu estou fora do meu lugar, eu estou suscetível a várias experiências que vão me
remeter a esse lugar, né? É a ponte que integra, que une dois movimentos entre papai, entre mamãe, entre função pai, entre função mãe, e que faz com que a gente simplesmente deixe de viver a nossa história, deixe de viver a nossa sexualidade. Por quê? Porque estamos conectados, as nossas emoções estão conectadas àquilo que é a história, assim como ela foi, né? E isso nos coloca muitas vezes distante da nossa própria vida. Imagina que, quando estamos fragmentados nessa história, o quanto de esforço fazemos para manter a nossa própria vida, a nossa própria emoção. Muita gente adoece por isso, muita gente vai gerar conflitos, muita gente vai morrer, inclusive, por isso. Por quê? Porque não consegue reintegrar-se, não consegue reintegrar essa história, ou seja, a sua criança, que faz com que partes dessa criança estejam fragmentadas na grande história, que é função pai e função mãe. Então esse inconsciente que te coloca na relação entre papai e mamãe, muitas vezes no ato de uma criança que dorme no quarto do papai e da mamãe, ou dorme na cama, né? Muitas vezes os homens vão embora, se separam, morrem, aí vai o filho, um dos filhos, ou geralmente o filho mais velho, vai dormir na cama da mamãe. Isso vai acabar dentro do inconsciente, remetendo àquela criança que eu estou no lugar do papai, né? Então isso é complexo, isso gera uma série de, quando essa criança se torna adulta, vai gerar uma série de transtornos, para que ela possa gerar um movimento de compreender isso. Ela precisa passar por processos de autodesenvolvimento para que ela possa reintegrar partes que estão fragmentadas. Eu vou ensinar agora um exercício bem simples, para que você possa fazer quando o seu filho ou a sua filha estiver dormindo, essencialmente, tá? Porque quando a gente está dormindo, o nosso inconsciente está mais liberado para receber informações. E se for fazer junto com o papai e com a mamãe, ótimo, melhor ainda. Se não, pode fazer com um ou com o outro, não tem nenhum problema, tá? Você vai deixar o teu filho... Só um minuto. Oi. Não, estão perguntando com que idade que tem que ter esse cuidado, se é desde bebezinho, e se precisa se o problema é quando está acordado ou se está dormindo está ok. Então, olha só. O lugar de criança é no quarto dela, tá? Eu sei que existe uma dificuldade muito grande, principalmente no aspecto do recém-nascido, porque precisa, em períodos menores, passar por um processo de amamentação, ok? Se isso, de alguma forma, não é possível ser diferente, os pais saem do quarto e vão para um outro lugar estabelecer o processo da sua sexualidade, tá? Eu indico para os meus pacientes que seja feito dessa forma, para que eles possam gerar um nível de qualidade da própria sexualidade e não gerar uma interferência onde essa criança absorva inconscientemente essas memórias primitivas, essas memórias que têm a ver com a sexualidade, dos gritos, do prazer, da dor, mesmo que seja algo velado, né? Ou seja, mesmo que aquela mãe não esteja feliz ao lado daquele pai, por exemplo, aquele homem, ao amamentar a criança pode absorver sim essas emoções. É um fato isso, né? Isso é explicado muitas vezes pelo movimento de que nós temos um corpo elétrico, né? Esse corpo bioeletromagnético é bio porque é biológico, elétrico porque tem esse campo de polaridade e magnético porque ele tem atrai e repele, ele simplesmente atrai e repele. E esse princípio vai envolver internamente as nossas emoções, que consequentemente vai desencadear, startar processos de memórias, e essas memórias vão sim conectar-se à grande história que veio antes de mim, e consequentemente vai fazer com que seja uma ponta para que eu possa acessar o movimento de conduzir as minhas relações futuramente. Então, eu sugiro que isso seja feito, ou seja, o ato da sexualidade dos pais seja feito fora de um ambiente tranquilo para vocês, onde a criança tenha total privacidade, ou seja, que ela não ouça, não veja, não participe, porque tudo tem um tempo, né? A criança precisa passar pelo tempo dela. E muitas crianças que tiveram essa experiência desenvolvem a sexualidade muito cedo. Tem esse detalhe também, tá?
E esse processo tem que ser feito dessa forma. Então, desde quando a criança nasceu, estabeleça o movimento de criar uma regrinha de que ela deve ficar no quartinho dela, ou se ficar no seu quarto, que você faça seus movimentos da sexualidade dentro de um outro ambiente, ou a criança no quarto, e que isso estabeleça esse campo de experiência, tá? É importante que isso esteja claro dessa forma. Dormindo ou acordado, não importa, tá? Dormindo, a criança dormindo ou a criança acordada, não importa. É um processo que precisa ter um certo cuidado, ok? Para que isso não estabeleça um sintoma maior na fase adulta dessa pessoa, né? Na fase da adolescência, consequentemente na fase adulta. Então eu quero ensinar para você um exercício onde pode ser feito com a mamãe e com o papai, ou com o papai ou com a mamãe, não importa. Onde a criança vai estar deitada nessa posição, ok? A cabeça, por exemplo, para o lado de lá, da câmera agora. Onde o papai vai tocar na cabeça da criança e a mamãe vai tocar no estômago da criança. Essa criança vai estar dormindo essencialmente, porque o inconsciente está mais liberado para receber informações. Esse exercício é muito simples e muito bom, porque ele potencializa o movimento de liberação daquilo que são memórias celulares, das emoções da criança, que por muitas vezes, olha só que interessante, desde muito pequenininho, aquela criança já carrega essas informações e ela vai despertar um dia. Então, quanto mais cedo você toma essas memórias e essas experiências que, por lealdade e amor, essa criança carrega, mais liberados seus filhos vão ficar, ok? Os pais, quando estabelecem o movimento de se cuidarem, de se autodesenvolverem, consequentemente vão liberar as gerações futuras. Isso é um fato, porque elas vão estar menos suscetíveis a uma influência do campo das emoções desses dois sistemas aqui. Então, o pai toca na cabeça da criança, o corpo da criança está aqui, cabeça para cá, na direção da câmera, né? A mãe toca no estômago, e vocês vão falar palavras sistêmicas como querido filho ou querida filha, eu e o seu pai somos responsáveis por você, e que nesse momento eu tomo tudo aquilo que sejam emoções, experiências que você vivenciou, que fizeram com que você simplesmente acreditasse inconscientemente que poderia salvar a mim, salvar o teu pai, isso os dois juntos falando, tá? Então, eu te libero para que você possa fluir com as suas emoções, com a sua vida e com a sua história. Eu te libero para que você possa viver o teu destino diferente do meu. Mesmo que eu fique triste, você pode seguir o fluxo da sua vida. Eu vou ficar bem com a minha história. Eu te abençoo para que você possa seguir. Fale do seu coração, como se fosse o que eu chamo de oração sistêmica, para que você possa, ao tocar, quando ela estiver dormindo, o pai na cabeça e a mãe no estômago, é como se você tivesse, de fato, despertando um novo nível de consciência, né? Ao tocar, porque o toque ele é essencial para que haja um movimento de mudança, muitas vezes, nós somos muito sinestésicos, e isso vai estabelecer um processo de fazer com que essa criança simplesmente ela gere um movimento de tomar consciência desde muito cedo de que ela não precisa sentir, viver, repetir histórias daquilo que não foi possível esses dois sistemas estabelecerem como verdade, como essência. É simples o exercício, você vai falar tudo aquilo que é a sua experiência, só foi uma frase que eu falei, que pode ser muitas outras possibilidades de frases, onde você vai estabelecer esse processo de tomar da criança aquilo que você sente que são experiências suas, que você já percebe desde muito cedo alguns comportamentos que faz. Ah, você me lembra minha mãe. Ah, você me lembra meu pai. Ah, você me lembra muito a mim quando eu era pequeno. Ah, você, sabe? Esses movimentos comportamentais são legais que você observe e que você diga assim, olha, seja você. A gente acha porque é filho que vai aparecer muito com um determinado processo da gente, né? Não, nem tudo é saudável. Então é necessário que a gente tenha cuidado com esse movimento para que possa, de fato, tomar essas experiências, essas emoções, aquilo que é o sistema, o seu sistema que essas crianças vivem, para que você possa, depois que você tomar, que
você possa dar, que você esteja disponível para dar, né? Então você vai dizer, eu te dou o meu amor, eu te dou a nutrição, eu te dou a vida, eu te dou o foco, eu te dou a força, eu te dou o meu amor, eu te dou a abundância do meu sentimento que possa penetrar cada célula sua, levando a informação de que eu te libero, levando a informação de que você não precisa viver a minha vida, de que você não precisa viver a minha história. Então vai fazendo esse exercício durante 7 dias consecutivos. É legal que seja feito durante 7 dias consecutivos, quando a criança estiver dormindo, onde o pai toca na cabeça, a mamãe toca no estômago, e você vai sim fortalecer esse laço, você vai fortalecer essas histórias de um lugar mais saudável, de um lugar mais orgânico. É importante que a gente reconheça desde muito cedo o nosso lugar, porque quando a gente reconhece o nosso lugar desde muito cedo, a vida também, desde muito cedo, vai reconhecer a gente. É um movimento, né? É por isso que a gente fala que a gente deve ser pequeno diante dos nossos pais. Pequeno diante deles, seremos grandes na vida, né? A mesma forma que a vida nos trata é a forma como nós lidamos com as emoções dos nossos pais. Então, há uma correlação profunda da forma como você é, como eu sou, como nós somos, diante da vida, diante das nossas relações, diante das nossas histórias, que nos remete à forma como nós aprendemos diante desses dois sistemas aqui. Então é importante que a gente possa ter essa consciência desde agora de liberar os nossos filhos, para que eles possam simplesmente viver a vida deles e estabelecer um processo de saúde, ok? Tem mais pergunta aqui? Tem. Tem várias mulheres falando que são separadas e isso faz o filho dormir com elas. Uhum. E elas estão pedindo uma orientação nesse sentido também. Como trabalhar isso com a criança? Ou com o adolescente, porque também eu tenho uma mãe dizendo que tem um menino de 16 anos que tem a mesma dependência para dormir com ela. Olha só, todos os sintomas comportamentais, sintomas e doenças desenvolvidos pelos nossos filhos, eles são aspectos nossos, dos pais, ok? Um medo, uma insegurança, uma doença, um comportamento agressivo, seja lá o que for, é essencial que a gente possa reconhecer que aquela pessoinha que você deu a vida, que eu dei a vida, está mostrando alguma coisa que tem a ver comigo, que tem a ver com você. Então, não é o fato, por exemplo, de um menino de 16 anos dormir na cama com você, ou as crianças que têm pais separados dormirem na cama, que isso também não é uma regra, tá? Mas assim, você precisa ficar atento a esse princípio, porque tem muitas crianças que fazem xixi até com 10, 11, 12 anos na cama, e por um processo profundo de medo dizem assim, eu não posso soltar a mamãe. Se eu sair desse lugar, como a mamãe vai ficar, né? Vou aumentar o sofrimento da mamãe. O papai foi embora e como é que eu vou, nesse exato momento, abandonar também a mamãe? Vai ser uma dor profunda para a mamãe. Então é importante que você possa começar a dizer para o seu filho, para a sua filha, olhar nos olhos dela, e esse é um outro exercício que eu vou ensinar, é que você, toda vez que você for conversar com seus filhos, converse de cima para baixo, para que ele possa ter uma indicação de que você é grande e de que ela é pequena, ok? E conversa, é papo reto. Olha, filha, eu sei o quanto para mim tem sido difícil das minhas emoções, das minhas histórias. Eu sei o quanto para mim foi dolorido ou foi um alívio, não importa qual foi o formato dessa relação com o masculino, mas falar para essa criança que você vai ficar bem dormindo só e de que ela vai ficar bem dormindo só. É uma questão de comunicar. Comunica para o consciente, mas quando essa criança ou esse adolescente estiver dormindo, faz isso, toma esses medos, toma esse sentimento que aquela criança, seu filho, sua filha sente, desenvolveu, por um processo de lealdade a você, por um movimento de carregar a tua dor, para que você não sofra tanto com a ausência do pai, por exemplo, do companheiro, porque hoje tem muitas pães, né? São chamadas pães, que são pais e mães. É um grande equívoco dizer pai, por exemplo, né? Eu sei que, diante dos fatos, muitas vezes esse masculino foi embora e abandonou de fato, ok? E que você precisa, de alguma forma, fazer com que esse clã, com que seu sistema sobreviva. E muitas vezes você sai desse papel de nutridora para ser
a provedora, né? E simplesmente deixa de nutrir uma parte essencial por uma questão de circunstâncias de sobrevivência e que vai fazer com que essa criança se sinta vazia muitas vezes, ok? Então, você nunca vai ser pai ou você nunca vai ser mãe. Você é mãe e ou pai no processo da sua experiência, ok? Então, é importante que você comunique, que você olhe de cima para baixo e fale, eu vou ficar bem, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu fique triste, não precisa dormir comigo. Simplesmente comece a falar, porque muitas vezes essa criança também pode estar projetando a sua criança interior, pai e mãe, ok? Pode estar projetando a sua criança, sua criança do pai, a criança do pai ou a criança da mãe projetando. Então isso também tem que ficar claro, ou seja, não precisa representar a minha criança que teve medo, não precisa representar a minha criança que não teve o cuidado da mamãe, ok? Ou do papai. Então é questão de comunicar e você vai saber o que comunicar. Você vai sentir porque você sabe qual é a sua história. Eu estou falando frases aqui que são muito soltas, mas que vai te dar um norte para que você possa, através dessas práticas de exercício, começar a liberar os seus filhos daquilo que eles carregam por você. Ou seja, dormiu, pai com a mão na cabeça, mãe no estômago, toma tudo. Depois que você tomar tudo, nutre aquela criança com outro sentimento. E o sentimento melhor que existe é libera, eu te libero, eu te abençoo para que você tenha sucesso, para que você possa fazer diferente de mim sem carregar culpa, sem carregar a sensação de que está me traindo, por exemplo, ok? Então é importante esse movimento para que você possa começar a exercitar no sentido de liberar os teus filhos de repetir processos que têm a ver com a sua própria história. E ao mesmo tempo, ao falar com eles, também gere um movimento de olhar de cima para baixo. Outro exercício que eu vou te ensinar na relação com o seu filho é, sempre que for abraçá-lo ou abraçá-la, abrace por cima. Ele vai sempre abraçar por baixo. Isso traz, essas práticas de exercício trazem uma indicação para o cérebro de qual é o meu lugar, de que lugar que eu estou dentro dessas relações. Então, eu sempre, como filho, serei pequeno. Mesmo que você, por exemplo, eu tenho 1,90 m, né? A minha mãe tem 1,70 m. E, naturalmente, o que eu fazia antes, sem saber disso? Eu abraçava a mamãe por cima. Mas depois eu aprendi, eu faço isso porque uma parte de mim ocupa o lugar do vovô que morreu quando ela tinha 9 meses. Eu faço isso assim porque eu quero salvar a mamãe. Eu faço isso assim porque eu quero simplesmente protegê-la do mundo, né? Então, esse movimento de se tornar pequeno diante da mamãe, de estabelecer esse lugar, e do pai também, né? Estabelecer esse lugar diante dessas partes que nos deram a vida, é essencial para exercitarmos diariamente o nosso lugar. É importante isso, ok? Olhe para os seus filhos de cima para baixo, abrace seus filhos de cima para baixo também, e esse exercício quando estiver dormindo, ele é show de bola para que você possa exercitar esse princípio de tomar do teu filho aquilo que faz com que ele simplesmente, por amor a você, queira salvar você, diminuir a tua dor ou até reagir, porque o processo do reagir, do excluir também é muito comum, ele está excluindo algo que você exclui também. São muitas possibilidades, tá? E que são importantes que você possa ter como prática diária para que você possa ir passo a passo restabelecendo o lugar do teu filho, consequentemente o seu lugar dentro dessa relação. O pessoal está gostando bastante do tema e está mandando bastante perguntas. Eu acho legal esclarecer também, porque veio uma dúvida aqui, que a moça disse que é separada e perguntou se o padrasto pode ocupar esse lugar na prática. Uhum. Então, gostaria que você falasse sobre isso e também desconstruísse um pouco essa questão patriarcal que é associada às constelações familiares e falar sobre os casais que não se encaixam no padrão hétero. Ok. Olha só, aspectos biológicos são aspectos essenciais para uma criança, ok? Ou seja, aquele espermatozoide e aquele óvulo carregam uma carga genética, uma carga informacional. É por isso que se fala muito hoje em dia da epigenética como processo evolutivo, né? Não se fala mais em genética essencialmente, porque os caras gastaram bilhões
de dólares para descobrir, através do projeto Genoma, que a nossa cadeia de genes é muito parecida com a cadeia de genes de um rato. Olha que louco isso, né? Por isso que a gente fala muito em epigenética, para que possa estabelecer o processo de que a gente compreende que a evolução ela é essencial e ela carrega toda a informação da célula, ou seja, espermatozoide e óvulo, que deu a vida a uma criança. Ok? Por mais amoroso, por mais presente que esse padrasto esteja na vida de uma criança, existem aspectos essenciais que nunca vão substituir o que é biológico, ok? É muito comum quando um casal se separa, a mulher vai casar com outro homem, o outro homem vai casar com uma outra mulher e eles vão estabelecer novos vínculos, novos sistemas, novas famílias e muitas vezes por uma questão da ausência do pai biológico, desse masculino, por exemplo, né, as mulheres podem dizer inconscientemente, o meu companheiro atual vai substituir, né, o pai do meu filho. Ou porque foi embora, ou porque morreu, ou por qualquer motivo que seja. Isso por um movimento precisa estar muito claro, ou seja, é dizer para essa criança, olha só, você tem um pai. Como pai, ele teve sucesso. Você está aqui. E ele me deu, e deu para ele também o maior presente do mundo, que é você. Ok? O papai não pode estar presente pelo motivo tal. Ok? E você tem uma segunda pessoa que veio depois do teu papai, que pode te dar amor, pode te dar carinho, tá? Mas não vai substituir aspectos básicos, essenciais, nunca, porque a memória, o espermatozoide, a carga genética desse homem é que vai desenvolver nessa criança, ok? Isso é importantíssimo, porque às vezes uma criança gera níveis profundos de dificuldades de atenção, de foco, transtorno de personalidade, psicose com 4 anos a gente consegue detectar hoje em dia, vai desenvolver muitos sintomas prematuramente por princípio da ausência, da exclusão desse pai, ou da mãe também, outros sintomas especificamente, tá? É importante esse princípio para que a gente possa estabelecer esse movimento de consciência, porque quando se fala aspectos biológicos, a gente está falando daquilo que a gente carrega internamente, que é a memória desse óvulo, a memória desse espermatozoide, e que desse lugar ninguém pode substituir, ok? Se na ausência do pai, eu sugiro que só a mãe faça, ok? E que essa mãe possa visualizar esse pai ao lado dela, tocando e falando as mesmas palavras. Isso vai... A mãe não toca na cabeça, a mãe vai tocar só no estômago, vai visualizar o pai biológico, o espermatozoide biológico que deu a vida àquela criança e vai fazer esse exercício porque isso vai ser infinitamente muito mais forte do que por qualquer outra pessoa, tá? Muita gente fala do processo do Bert em relação a esse campo do patriarcal, né? da influência que ele teve da Igreja Católica, das constelações muitas vezes ser um movimento muito machista, excludente do feminino. A gente precisa, na realidade, pesquisar mais, estudar mais, aprofundar mais, para a gente perceber que dentro da perspectiva que ele trouxe naquela época, ele tinha essa imagem, né? Ele tinha, se você perceber as obras do Bert, mudou muito de um tempo para cá, né? Ele próprio, a forma de fazer constelação, a forma de escrever, mudaram muito. E de fato era muito impregnada por alguns aspectos da história dele. Mas isso, dentro da própria experiência dele, foi mudando significativamente, né? Então, eu vou falar como eu sinto, como eu faço. Dentro do campo da experiência humana, para que haja, ou seja, vida, é necessário de um espermatozoide e um óvulo. É desse lugar que o Bert sempre falou. Ou seja, precisa de um espermatozoide e um óvulo para gerar vida. E ele falava também que os aspectos da homoafetividade, por exemplo, é um princípio também muito profundo. A homoafetividade está muito mais, às vezes, conectada e leal ao sistema de crenças do que os héteros, por exemplo. Então, mas todos têm o mesmo valor, todos estabelecem esse princípio de conexão profunda com esse movimento chamado vida, né? Então, se você tem uma relação homoafetiva, onde tem 2 homens ou 2 mulheres, e um de vocês dois são aspectos
pais ou mães biológicas, faça da mesma forma como eu estou falando. Se você tem uma relação afetiva com duas mulheres, por exemplo, a mãe biológica vai lá e toca na criança, toca no estômago da criança e visualiza o espermatozoide, ou seja, o homem que junto com ela deu a vida àquela criança. Uma outra dica importante é que existem muitas crianças que foram adotadas, seja por héteros ou homoafetivos, ok? É possível também fazer esse movimento desde quando você reconheça o seu lugar de pais adotivos, ok? De que forma? Que frase que você pode falar? Você vai tocar no estômago da criança, você vai tocar na cabeça da criança e vai dizer que eu aqui nesse lugar, eu estou dando continuidade à vida, ok? Seus pais te deram a vida e eu estou nesse lugar dando continuidade à vida. E eu agradeço aos seus pais por você ter chegado até mim. Não precisa carregar as minhas, ok? As minhas emoções, a minha criança ferida de pais adotivos. Porque você não pode falar pelo pai biológico ou pela mãe biológica daquela criança. Você só pode falar por você, por aquilo que fez esses sistemas, esse destino se encontrarem. É importante isso. Pais adotivos não podem falar em nome dos pais biológicos. Por favor, não façam isso. Tomem aquilo que é da sua história na relação com aquela criança. E uma frase muito linda é: eu libero você para que você possa sempre reconhecer dentro de você aqueles que te deram a vida. E eu vou ter gratidão eterna àqueles que te deram a vida e você chegou até mim. Ok? É importante isso para que você não gere esse processo de fazer um movimento em nome de alguém. Digamos que nós não somos autorizados, a gente perde força desse lugar quando a gente está em nome de alguém. Agora eu sou seu pai, agora eu sou sua mãe. Não, não é. São aqueles que dão continuidade à vida. São os segundos, vieram depois. Né? Isso é nobre, isso é maravilhoso quando você tem esse lugar diante dessa criança. E a criança vai reconhecer isso naturalmente. É por isso que boa parte das crianças adotadas, elas desenvolvem muitas psicopatologias. É um índice altíssimo de psicopatologias, justamente por esse movimento da fragmentação, da ruptura que houve no nascimento e durante toda a vida, ok? É muito importante essas dicas para que você possa ter um nível de qualidade melhor com seus filhos, para que você possa estabelecer um processo de ter um nível mais essencial de vida e que você possa naturalmente liberar os seus filhos para fluírem de uma forma única. Tem mais perguntas? Não, era isso mesmo. O pessoal estava perguntando sobre as dicas para mãe solo e você acabou de dar. Ótimo. Então, se você gostou desse vídeo, curta a nossa página no Facebook, curta a nossa página no Instagram, siga as nossas postagens. O nosso próximo encontro será na quarta-feira que vem. Deixe a sua sugestão de tema, que a gente vai selecionar um tema que seja mais propício para esse momento atual da gente, tá? Então deixe a sua sugestão de tema, bota lá. Eu gostaria que você falasse sobre tal coisa. Oi. O pessoal do Facebook pode colocar aqui nos comentários e o pessoal do Instagram no último post do nosso feed. Então o pessoal que está assistindo a live pelo Facebook, deixa lá a sua sugestão de tema no post atual que está lá, e no Instagram, no último post, deixa lá a sua sugestão de tema para a gente abordar na próxima quarta-feira, às 18 horas, ok? Quarta, 18 horas, a gente vai se encontrar com um novo tema, com a perspectiva biológica, a perspectiva sistêmica, para abordarmos juntos esse processo de autodesenvolvimento pessoal, para que a gente possa passar por essa fase de uma forma muito mais leve e tranquila, tá? Quero deixar registrado aqui a todas as pessoas que de alguma forma estão contribuindo no mundo inteiro para que essa pandemia possa ser minimizada, que de alguma forma a gente possa voltar à nossa vida diária, mas que a gente possa também voltar para a nossa vida diária de uma forma muito mais
consciente do nosso lugar, consciente da nossa história, consciente do que eu preciso fazer, do que eu preciso agora mudar em mim. Isso é muito importante. Não faz sentido voltar para o dia a dia da mesma forma, ok? Isso vai te conduzir, com certeza, para um lugar perigoso na sua vida. É voltar, a partir de agora, dentro de uma perspectiva nova, dentro de uma perspectiva saudável, para que a gente possa ter um mundo melhor. Observe todo o planeta azul como está hoje, ele está muito mais limpo, muito mais clean, né? Muito mais suave, muito mais orgânico. O ar aqui em São Paulo está infinitamente melhor. São aspectos como esse que a gente precisa reconhecer que a gente estava gerando excessos, que a gente estava deixando de olhar para aquilo que a gente não estava reconhecendo como essencial e importante para o nosso crescimento. Então, um beijo especial para todas as pessoas que estão trabalhando diariamente nessa pandemia. Para você que nos assiste direto, se você gostou desse vídeo, pega esse link, dá para um amigo seu, para um parente seu assistir esse vídeo, curte a nossa página, segue a nossa página no Instagram, segue a nossa página no Facebook e no YouTube também. Esse vídeo vai estar lá direto, tanto na página do Facebook quanto do YouTube. É importante deixar claro isso, porque aqui no Instagram, com 24 horas, ele sai do ar, mas fica lá disponível na página do Instituto no Face e na página do Instituto no YouTube, tá? Um beijo grande a todos os parceiros. A gente ainda está em fase de experimentação em relação a se vamos ou não tocar os nossos trabalhos agora em abril. A gente está ainda, a nível coletivo, a gente está indeciso o que vai fazer, como vai fazer, se quando é que a tal da curva vai fazer esse declínio, para que a gente possa estar mais seguro e poder voltar a se abraçar, voltar a se encontrar novamente. Eu estou com saudade de vocês, eu estou com saudade de estar no campo, eu estou com saudade de poder trabalhar, mas também reconheço que nesse momento eu estava saudoso de mim e precisava trabalhar comigo. Então, é uma questão de ponderação e equilíbrio, né? Um beijo no seu coração e até breve, até quarta-feira, 18 horas, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.